Olá, peço licença a todas e todos e todes para hoje debatermos sobre o tema tão importante que é a conscientização sobre o Dia Internacional da Mulher. Eu sou Ana Paula Bragança, sou mestre em saúde pública, tenho especialização em mediação de conflitos e sou assistente social. Esse dia que se comemora o Dia Internacional da Mulher, que é celebrado no dia 8 de março, é um dia de celebração de conquistas, de reflexão, de muita luta para as mulheres, na sua diversidade, pensando no seu contexto, nos contextos éticos, culturais, socioeconômicos e políticos. Não é um dia de se pensar nas questões comerciais, mas é um dia de se pensar a luta das mulheres no Brasil e no mundo. O Dia Internacional das Mulheres, ele nasce de um movimento trabalhista na América do Norte e em toda a Europa. A história do Dia Internacional da Mulher perpassa por diversas lutas e conquistas. Em 1908, milhares de mulheres marcharam pelas ruas em Nova York, pleiteando a redução da jornada de trabalho, pensando na melhoria de salários e direito aos votos. A partir também desse movimento, surgiram diversos outros movimentos pensando nessa igualdade e na justiça para as mulheres. Em 1909, o Partido Socialista instituiu o Dia Nacional das Mulheres. Em 1910, foi apresentada a ideia do Dia Internacional das Mulheres na segunda Conferência Internacional das Mulheres Trabalhadoras em Copenhague. Essa proposta ela recebeu os votos unânimes das mulheres que ali estavam e foi aprovada, apresentada em 17 países. Mas, em 2011, no ano seguinte, o Dia Internacional das Mulheres foi comemorado pela primeira vez na Dinamarca, na Suíça e na Alemanha. Em 1975, a Organização das Nações Unidas reconheceu oficialmente esse dia como o Dia Internacional das Mulheres. Foi pactuado por 25 países e em alguns países ele se tornou como um dia, como feriado, esse dia oficial. Mas em 77, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma resolução que proclamava o Dia das Nações Unidas pelos direitos das mulheres e da paz internacional. Embora a gente tenha muitas lutas desde da Revolução Industrial para os direitos das mulheres, para a equiparação, para a igualdade das mulheres, ainda hoje a gente passa por muitas dificuldades em relação a garantia desses direitos. A Assembleia Geral das Nações Unidas ela aprovou uma convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, isso em 79. Mas ainda hoje a gente pode perceber que algumas coisas existem e precisamos manter essa luta, esse dia como um processo de reflexão e não apenas como mais um dia. Embora em 1979 a Assembleia Geral das Nações Unidas tenha aprovado, né, essa convenção, o Brasil só foi ratificar em 1984. Então a gente percebe que há muitas coisas, muitas discussões que a gente precisa ainda debater. Em 1994, a Comissão Interamericana de Direitos aprovou a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, definindo violência contra a mulher como qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico às mulheres.
tanto na esfera pública quanto na esfera privada. E traz ainda o conceito de violência física, sexual e psicológica. Então, aquela história, né, que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso não é uma realidade, ou não deve ser uma realidade. E no Brasil, tivemos as nossas lutas, tivemos vários movimentos, e temos até hoje, né, a Marcha das Margaridas, movimentos das mulheres negras, pensando nessa igualdade de gênero, pensando na justiça das mulheres como um todo, né? Em 1927, nós tivemos a primeira eleitora no Brasil, mas que, por conta, né, desse preconceito de uma sociedade machista, nós ainda não tínhamos na Constituição uma formalização dos votos das mulheres. Então, por conta de toda essa sociedade, essa eleição ela foi anulada por uma questão de sexo. E em 1929, nós tivemos a primeira prefeita eleita no Brasil e na América do Sul, que foi na cidade de Lages, que foi Alzira Soriano. E em 1932, que nós conquistamos o direito a votar. Então, nós tivemos o nosso direito concedido ao voto no Código Eleitoral de 1932, que se tornou, então, a data de 24 de fevereiro de 1932, um marco do movimento feminino. Em 1962, foi criado o Estatuto da Mulher Casada, ou seja, nós ainda tínhamos um olhar subjugado, um olhar que deveria estar voltado para o homem. Então, o Estatuto era da mulher casada, mas que ele, de uma certa forma, dispensava a autorização dos maridos para que suas esposas pudessem trabalhar, além de instituir o direito à herança e à guarda dos filhos em caso de separação. Observe que vários movimentos que aconteceram aqui no Brasil, eles estavam vinculados à pessoa, né, ao gênero masculino. Então, os nossos movimentos, ele vinha muito numa perspectiva de equiparar-nos de equidade, de igualdade, de justiça, que ainda era muito complexo nessa época, e até hoje. Em 1977, foi aprovada a primeira lei do divórcio. E em 1985 foi criada a primeira delegacia das mulheres em São Paulo. Mas somente no final dos anos 80 é que foi conferido o tratamento em nível constitucional de igualdade entre homens e mulheres. Na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, diz que os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termo desta Constituição, no termo da lei. Essa Constituição, ela buscou essa igualdade não só material, mas efetiva, que não pensa apenas de uma forma formal de buscar a igualdade. Ela deve ser manifestada por meio de ações concretas em cumprimento ao dever constitucional, pensando na isonomia, em seu conteúdo, que realiza quando são respeitadas as diferenças e assegurados os direitos básicos inerentes à dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, a Constituição Federal, ela garantiu, por exemplo, a licença maternidade, a proteção à gestante e à maternidade. Mas, ainda assim, mesmo com toda essa garantia pela Constituição Federal, na prática, no mundo da vida, a gente continuou com algumas
sequelas, vamos dizer assim, da nossa sociedade machista. Observando aquela velha frase de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, a violência, tanto física, emocional, psicológica, não só dentro dos lares, mas institucionalizada também. E uma das conquistas que nós conseguimos alcançar após a Constituição Federal foi a Lei Maria da Penha. Ela é considerada um dos marcos para as questões das mulheres no Brasil. Não foi uma lei que, infelizmente, levou muito tempo para acontecer, para ser promulgada, para ser validada e para ser colocada no mundo da vida. Maria da Penha é uma mulher que sofreu por 23 anos agressões do seu companheiro. Suportou todas as mazelas físicas, psíquicas, inclusive sociais. E por conta de toda uma luta, uma vida de luta, Maria da Penha nos auxiliou nessa conquista, pensando que a vida só começa quando a violência acaba. Essa Lei Maria da Penha, conhecida como Lei Maria da Penha, ela tem como missão proteger toda mulher no âmbito das relações domésticas e familiares de qualquer tipo de violência. E aí traz quais são esses tipos de violência que a gente pode viver dentro de uma relação. Pode ser moral, física, patrimonial, psicológica, sexual, enfim. Além disso, a Lei Maria da Penha dispõe sobre a criação de juizados de violência doméstica familiar e trouxe alterações ao Código Penal, processual e a Lei de Execução Penal no sentido de ampliar a proteção feminina. Além dessa lei, como marco, a Lei da Maria da Penha, a gente conquistou também, ao longo, a Lei do Feminicídio, conhecida como a Lei do Feminicídio, né? Sancionada em 2015, que ela é uma lei que qualifica o crime contra a mulher em relação ao seu sexo, sendo punido o delinquente com pena de 12 a 30 anos. Além disso, a condição de mulher e o fato do homicídio relacionar-se a essa condição em si, de ser mulher. A inovação legislativa mais recente veio em 2021, que inseriu no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher, punindo com reclusão de 6 meses a 2 anos. Nós tivemos algumas leis, alguns movimentos, né, que se tornaram leis ao longo desse caminho, de dos anos 2000 para cá. Muitas foram as conquistas, mas muito ainda precisamos colocar no mundo da prática. Mesmo com toda essa evolução e o reforço do aparato legislativo, as mulheres ainda são vítimas frequentes dos mais diversos tipos de discriminação e abuso no Brasil. A violência com base no sexo é uma realidade universal ou é uma circunstância dos países ditos de terceiro mundo? Bem, segundo os relatórios anuais da Unicef, a violência contra as mulheres e adolescentes é uma forma de violação de direitos humanos, mais frequentemente em todo o mundo, estimando-se que 1 em cada 3 mulheres será vítima de agressão física ou de abuso sexual durante a vida. Então, não é uma questão só de países considerados, né, subdesenvolvidos, mas em todo o mundo é uma realidade a violência e o abuso contra as mulheres. Globalmente, cerca de 736 milhões de mulheres, ou seja,
quase 1 em cada 3 mulheres foram submetidas à violência física ou sexual pelo parceiro íntimo, violência sexual por parceiros ou ambas em menos de uma vez na vida. Ou seja, 30% das mulheres com 15 anos ou mais sofreu algum tipo de violência. No Brasil, nós tivemos uma pesquisa elaborada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Instituto Datafolha, que procurou levantar informações sobre a percepção da violência contra a mulher, sobre a vitimização sofrida segundo os tipos de agressão. E levantar também o perfil dessas mulheres e as atitudes tomadas frente a essa violência. Percebeu-se que 536 mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora no último ano. Ou seja, 27,4%, 16 milhões de mulheres brasileiras com 16 anos ou mais sofreu algum tipo de violência nos últimos 12 meses. Essa pesquisa foi levantada em 2019. E em relação ao agressor, 76,4% das mulheres que sofreram violência afirmaram que o agressor era alguém conhecido. Ou seja, 23,8% era o companheiro, o cônjuge, o namorado, 21,1% era o vizinho, 15,2% era o ex-companheiro ou ex-namorado. Então, essa violência, ela está muito próxima das mulheres. E qual o local, né, que essas violências costumam acontecer? Em relação à pesquisa, 42% dessa violação, né, dessa violência contra a mulher aconteceu em casa, 29% na rua. E ainda as outras formas de violência, como a internet, no trabalho, na balada, no bar, 8%. E o que essas mulheres fizeram, né, depois que sofreram violência? 10,3% procurou a delegacia. Se nós observarmos que um número muito grande de mulheres que sofrem violência e apenas 10,3% procuram a delegacia, a gente pode fazer uma análise bem ampla sobre isso, né? O que leva poucas mulheres a denunciarem. E aí nós vamos ter várias questões, né? Uma é a própria questão social, que muitas vezes a mulher, quando é recebida pela delegacia, ela acaba sofrendo outra violência nesse acolhimento. O preconceito da sociedade de como falar sobre isso, né, da violência, de você assumir que você sofreu violência, isso é muito, muito dolorido, muito sofrido, entre outras coisas, né, entre diversas questões. Mas nós temos uma delegacia especializada contra as mulheres, mas ela não existe em cada esquina. Mas isso não impede que as mulheres façam as suas denúncias em uma delegacia comum. Então, precisamos ainda de uma educação para esse acolhimento às mulheres, para ampliar esse acolhimento das mulheres na sua denúncia. Hoje nós temos o 190, um número direto que você pode utilizar para falar sobre essa violência sofrida. Você pode procurar também, 15% procuraram ajuda de familiares e 52%, ou seja, mais da metade das mulheres não fizeram nada após terem sofrido violências. Então, não é só uma questão de uma educação para o outro, mas também uma questão de conscientização para nós, mulheres, de como agirmos nessas situações de violência. E trazendo para esse momento, né, da Covid, pela pandemia da Covid, nós podemos observar que o impacto sobre a vida das mulheres foi muito maior.
Segundo a ONU, mulheres no impacto da Covid, a violência contra as mulheres confirma como uma pandemia sombria. Porque nós tivemos que conviver, muitas mulheres tiveram que conviver com o agressor por mais tempo. O suporte, a ajuda ficou muito mais complicada, mais difícil de acessar. E aí, pensando nesse momento, né, da pandemia, na dificuldade de acesso, nas mortes que aconteceram, nos feminicídios que aconteceram ao longo dessa trajetória das lutas das mulheres por igualdade de direitos, me veio muito forte um poema de Conceição Evaristo chamado Certidão de Óbito, que retrata, trazendo para esse momento nosso, né, pós-pandemia, ainda, né, em pandemia e com os números crescentes da violência contra a mulher, nos faz refletir. Os ossos de nossos antepassados colhem as nossas perenes lágrimas pelos mortos de hoje. Os olhos de nossos antepassados, negras, estrelas tingidas de sangue, elevam-se nas profundezas do tempo, cuidando da nossa dolorida memória. A terra está coberta de valas, e qualquer descuido da vida, a morte é certa. A bala não erra. O alvo, no escuro, um corpo negro bambeia e dança. A certidão de óbito, os antigos sabem, veio lavrada desde os navios negreiros. É certo que muitas mulheres passaram por muitas dificuldades durante a pandemia, mas as mulheres negras, periféricas, sofreram também. Sofreram não só a violência do sistema de saúde, do abandono, mas as violências pelos seus. E por isso que eu acredito que esse poema fala muito sobre esse momento, né, da Covid e das lutas das mulheres. Claro que nós tivemos alguns avanços ao longo desse caminho, várias redes de apoio, não só estaduais, mas municipais, para acolhimento às mulheres, delegacias, as casas, os abrigos, que dão suporte para as mulheres quando há essa denúncia, os núcleos de atendimento às mulheres vítimas de violência, tanto da Defensoria Pública quanto dos Ministérios Públicos. Mas pensar no Dia Internacional da Mulher hoje é pensar nesse dia que se tornou um momento para refletir. E é interessante a gente pensar que quando a gente joga assim na internet uma pesquisa básica, quando você joga na internet o Dia Internacional das Mulheres, a gente vê batom, esmalte, vê flores, mas o nosso dia ele é muito além disso. Ele é um dia de celebrar a coragem e a determinação das mulheres que mudaram a história daquelas que promoverão a igualdade de gênero no futuro. É um dia de rever o quão longe nós chegamos, tanto pela luta da igualdade, pela paz e pelo desenvolvimento. É uma oportunidade de união, de rede, de mobilização de mudança significativa. A ONU, a cada ano, levanta um tema para o Dia Internacional das Mulheres. E desse ano, de 2023, o tema é Decifrando o Código, Inovação e Tecnologia para um Futuro com Igualdade de Gênero. O que a ONU quer destacar é a necessidade de tecnologias inclusivas e transformadoras da educação digital para o Dia Internacional das Mulheres. Então, pensar na permanência desses elevados índices de violência, que as leis por si só não têm o poder de transformar a realidade. As leis, elas são importantes, muito importantes. São instrumentos para prevenção, conscientização e repressão. Mas devem ser implantadas para que tenham efetividade e não apenas mais um papel.
Então, a permanência desses elevados índices revela que as leis, por si só, elas não têm o poder de transformar a realidade. Elas ajudam, são importantes, mas precisamos de muito mais. As leis são instrumentos de prevenção, de conscientização e repressão, mas devem ser implantadas ou implementadas para que tenham efetividade. E, para além disso, é importante um movimento educacional, um movimento de toda uma sociedade, para que essas leis elas saiam dos papéis, que elas sejam cumpridas e que a gente diminua efetivamente os índices de violência contra a mulher e que a gente consiga, de fato, uma igualdade em todos os setores da sociedade, seja no trabalho, seja na vida como um todo, que possamos, de uma forma geral, conseguir alçar os lugares que a gente quer alçar. Que, para além das leis, possamos nos sentir livres de verdade, alcançarmos os espaços e os lugares que queremos e desejamos. Queria agradecer ao Núcleo Central de Educação Permanente, Ensino e Pesquisa por essa oportunidade, pela iniciativa de falar de um tema tão árido e necessário. O Dia Internacional da Mulher não é uma data apenas comemorativa, mas é uma data de reflexão. Muito obrigada a todos que participaram desse momento para que ele pudesse acontecer e muito obrigada a todos pela parceria e paciência.